Boa noite, Igreja do Senhor Jesus. Boa noite, Primeira Igreja, onde quer que você esteja. Estamos aqui nesta noite para juntos glorificarmos o nome do Senhor, porque o Senhor é bom. Nós não podemos duvidar disso nunca. Vivemos tempos que a gente não fica assim meio preocupado, e nós somos humanos e ficamos preocupados mesmo. Mas não esqueça que o Senhor é bom. E o salmista, lá no Salmo 100, ele diz assim: olha, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, e entrai diante dele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, e não nós, outros a nós, servos, povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome. Sabe por quê? Porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração a geração. Tenho vivido na presença do Senhor, e sinto a presença do Senhor todos os dias. O Senhor tem me acompanhado. Jamais pensei em desistir desta caminhada, porque não existe outro Deus a quem eu possa servir, porque o Senhor é bom, e eu tenho provas disso na minha vida. Eu tenho certeza que você também tem provas disso na sua vida, na vida da sua família, de muitas pessoas. Quantas experiências boas têm visto que Deus é bom. E nesta noite queremos glorificar a Deus. Vamos orar, agradecer a Deus pelo privilégio de sermos filhos dele, de pertencermos a um povo que um dia vai morar no céu. Estamos passando esse tempo aqui, nos preparando para ir morar com o Pai. Então vamos orar, agradecendo a Deus pela vida, agradecendo a Deus porque Ele é bom para conosco. Pai, nós te adoramos porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende, ó Pai, de geração a geração. Esta é a oração do salmista, e esta é a nossa oração. A nossa gratidão, porque o Senhor tem zelado por nós, tem cuidado de nós. Obrigado por Deus proteger as nossas casas, nossas famílias. E se alguma coisa nos acontecer, foi pela tua orientação ou pela tua vontade, ó Pai. O Senhor é soberano sobre todas as coisas, e nós confiamos no Senhor. Entregamos nossas vidas em tuas mãos. Receba nesta noite, ó Deus, a nossa adoração. O teu povo que se encontra, Deus, espalhado por essa grande Oneiva, e muitos por aí nesse Brasil afora. Deus abençoe as famílias, nos proteja, nos guarde, e receba a nossa oração, a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. E você na sua casa, reunido aí com sua família, cante esse cântico conosco, para louvor e honra do nome do nosso Deus. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós, e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós, e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha, e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença. Jesus, em tua presença, reunimos
tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. E aí no seu lar também. Vocês estão aí para adorar o nome do Senhor. Uma das coisas que temos que acontecer na nossa vida é descansar no Senhor. Descansar no Senhor. O pastor tem pregado sobre isso, eu já preguei sobre isso, o Mailing já pregou por isso. Descansar no Senhor. Não existe outro lugar melhor para nós estarmos em qualquer que sejam os momentos. Muitas vezes a gente pensa que é só nos momentos tristes que nós devemos descansar no Senhor. Mas nos momentos alegres, muitas vezes você se regozija de outra forma, né? Você dá uma festa, você até esquece. Mas nos momentos felizes também glorifique o Senhor. Seja jubiloso na presença do Senhor. Dê glórias a Deus também. Não só descansar ou buscar a presença do Senhor num momento difícil, mas nos momentos bons, como gratidão a esse Deus que tem nos dado uma nova vida. Vamos cantar esse cântico. E ele vem nos cobrir com as tuas mãos. Seguro
as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descanse no Senhor a cada dia. Nunca perca a alegria de servir ao Senhor. E como disse esse cântico, né, se o mar não for muito revolto, Deus vai te fazer passar por sobre as águas. É Ele que te fortalece. E tenho ouvido pela palavra do Senhor que o nome de Jesus é sobre todo nome. Eu muitas vezes olho algumas pessoas que têm o sobrenome Jesus no seu sobrenome, mas esse nome é um nome santo, um nome divino, e Ele é sobre todo nome. Devemos honrar esse nome. E esse cântico que nós vamos cantar agora fala que só de ouvir a tua voz Ele nos dá paz e nos dá consolo. Esse nome é o nome de Jesus. Então está cantando aí na sua casa como oração: Jesus, só o teu nome é capaz de nos dar uma nova vida. Vamos estar cantando esse cântico e você se fortaleça, glorificando o nome de Jesus. Que Ele abençoe a sua vida, que abençoe a sua casa, abençoe cada filho seu, esposa, marido, todos os seus familiares. Que Deus esteja abençoando nesta noite, que o nome dele seja honrado na sua família, que Deus seja glorificado na sua família. Vamos estar cantando esse cântico, Doce Nome. De pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer,
pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Amém. Boa noite, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sempre abundante em sua vida. Como é bom ter você mais uma vez conosco para louvarmos, para engrandecermos a este Deus que merece toda a honra, todo louvor, toda a glória. E quero orar com você nesse momento, pedindo a Deus que abençoe a sua casa, pedir a Deus que abençoe o seu lar, que abençoe o nosso Brasil, que abençoe o mundo. E Deus, Ele está interessado, talvez você tenha um pedido esta noite, que você mesmo na sua casa, coloque ele diante do Senhor em oração. Ele é aquele que pode resolver, é aquele que pode atender, é aquele que pode ouvir, o único Deus verdadeiro, que pode todas as coisas. Nós podemos desfrutar dessa certeza de que Ele nos ouve, pois o salmista, ele diz, olha, o Senhor inclina os ouvidos para ouvir a nossa voz. Mas para Ele ouvir a sua voz, você e eu, nós precisamos estar com o coração quebrantado, nós precisamos estar com o coração humilde diante dEle, reconhecendo as nossas falhas, reconhecendo os nossos pecados, reconhecendo que Ele é este Deus grande que pode ouvir, que pode responder. Então confie no Senhor, confie nele. Nesse instante, coloque o seu pedido diante dele. Talvez você possa colocar no chat aí também, que toda a igreja, eu quero pedir agora a toda a igreja, você que está a assistir, se você vê aí um pedido de oração, ore também. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Talvez a gente se esqueça de orar por alguns quando formos orar pelos pedidos, mas que você pode colocar lá. Eu tenho certeza que há vários irmãos na igreja que gostam de orar, de interceder pelas vidas, e assim a gente vai estar fazendo. Então, convido você que está vendo, vê os pedidos aí, anote no caderno também, e que você possa orar por cada um desses pedidos. Pai, graças dou ao Senhor, porque o Senhor pode nos ouvir. Graças eu te dou, Pai, porque o Senhor tem misericórdia de nós, pois a Tua palavra diz que a Tua misericórdia é o motivo de não sermos consumidos. Então, graças dou ao Senhor, ao Teu nome, pois o Senhor é bom. A Tua palavra diz que o Senhor é bom. O tempo todo o Senhor é bom. Ó Deus, mesmo diante das adversidades, dos problemas, o Senhor é bom, pois o Senhor está a comunicar uma verdade a cada um de nós. Agora eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor fale a cada um que está nessa casa agora, que está com o seu tablet, que está diante da TV. Ó Pai querido, que está diante desse vídeo, que o Senhor assim, Pai, possa estar falando a este coração, que Teu Espírito Santo possa ir de encontro à necessidade, Pai. Tu sabes o que essa vida precisa, Tu sabes o que essa família precisa, o que esse homem, o que essa mulher, o que esse jovem, o Senhor sabe, Pai, de todas as coisas. Eu peço agora a Tua graça, a Tua misericórdia, Pai,
que o Senhor venha suprir a essas necessidades, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa libertar, que o Senhor possa trazer nesse momento, Pai, o conforto, aqueles que estão, ó Pai querido, com o coração dolorido, com o coração partido por um ente querido que se foi, mas que o Senhor venha com o teu consolo, venha com a tua graça, venha com a tua misericórdia, sonde cada coração e dê a cada um, Pai, aquilo, ó Deus, que o Senhor aprove a cada um, e que a tua graça, sabemos que o Senhor age com graça e com misericórdia, pois não merecemos nada, e agora eu peço ao Senhor, então somente usa esse teu servo como canal do teu fluir, e Pai, ilumina o coração de cada um, a mente de cada um, para que também venha entender a tua palavra, é o que eu oro ao Senhor, em nome de Jesus, hoje para todos sempre, amém, amém. Bem queridos, nós estamos estudando o livro do Êxodo, estamos no capítulo 7, no domingo nós falamos no versículo 1 e 2, falamos a respeito daquilo a qual Deus constituiu, e nós falamos que Deus, desde o início, Ele criou o homem, Ele formou o homem, para que esse homem pudesse representá-lo aqui, mas infelizmente o pecado entrou, e o homem, ele passou a representar a si mesmo, ao mundo e não a Deus. Mas nós falamos aqui que Deus deseja de cada um de nós, como servos dele, como criatura dele, que de fato possamos representá-lo e que possamos representar bem, que as pessoas possam olhar para nós, para as nossas atitudes e ver, não, olha, ali é um homem diferente, ali é uma mulher diferente, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, é um jovem de Deus, mas o que a gente observa aqui é Deus nos constituiu para algo, mas há algo que eu e você que necessitamos. E quando eu olho para o versículo 3, eu vejo que Deus está falando algo com Moisés naquele tempo e que também precisa ser aplicado à nossa vida hoje. E ele diz o seguinte: eu, porém, Deus falando a Moisés, que ele tinha o constituído, para que o representasse e que Arão fosse aquele que fosse falar tudo aquilo que Deus mandasse. E agora ele chega e dá um alerta a Moisés, diz: eu, porém, endurecerei o coração do faraó e multiplicarei os meus sinais e as minhas maravilhas na terra do Egito. Mas o faraó não vos ouvirá. Colocarei minha mão sobre o Egito e tirarei daquela terra os meus agrupamentos, o meu povo, os israelitas, com grande feito e juízo. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a mão sobre o Egito e tirar os israelitas do meio deles. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Bem, querido, olhando para isso aqui, poderíamos dar um tema a esse trecho da palavra, porque o passado 1 e 2 nós falamos sobre o que Deus deseja de nós, que nós possamos ser representantes dele. Então, a mensagem de domingo foi tornando-me um representante de Deus. E agora, para se tornar um representante de Deus, é preciso de perseverança. Deus, então, ao falar com Moisés, o que ele iria falar, o que ele iria fazer com o rei do Egito, a Faraó, isso ia requerer de Moisés e Arão perseverança. Então, o título da nossa mensagem de hoje é Perseverança. Precisamos perseverar diante daquilo a qual Deus nos chamou a representar. Precisamos ser perseverante. Mas o que é ser perseverante? O que é perseverança? Perseverança é aquele que não desiste de algo. É aquele que persiste, é aquele que tem uma constância, é aquele que é obstinado. E quando olhamos aqui, Deus está dizendo para Arão e para Moisés, dizendo o seguinte: olha, vocês precisam perseverar. Vocês precisam perseverar em me representar. Vocês precisam perseverar em falar tudo o que eu vou dizer a vocês. Sabe por quê? Porque eu vou endurecer o coração daquele homem. Eu vou endurecer o coração dele para não acreditar. Eu vou endurecer o coração dele para não dar ouvido àquilo que vocês vão dizer. Eu vou endurecer o coração para aquilo que vocês estão passando. Eu vou endurecer o coração dele.
Então, quando eu olho para isso, eu vejo, mas será por quê? Por que Deus está endurecendo o coração de Faraó? Por que será? E quando olhamos, querido, nós vamos observar que Deus, na verdade, endurece o coração de quem quer, quando quer, mas quando Deus faz isso, Ele tem um objetivo. E o objetivo de endurecer o coração, e Ele está dizendo aqui de antemão, passando para Moisés e Arão, dizendo, olha, eu vou endurecer o coração daquele homem para mostrar, ou para executar o meu juízo. Deus endurece o coração para mostrar juízo. Mas Deus também endurece o coração de alguém, e especificamente aqui de Faraó, para que o povo hebreu pudesse ver o poder de Deus, pudesse ver os milagres de Deus, pudesse ver as maravilhas de Deus, pudesse ver como que Deus trata aqueles que obedecem a quem é o seu povo, e como Ele trata também aquele que não é povo, aqueles que não dão ouvido à sua palavra. E o que vemos agora é nesse momento que Ele está dizendo, olha, você precisa perseverar, você não vai desistir. Por que Deus está dizendo isso? Por que Ele está dizendo de antemão? Porque Moisés, na verdade, desde o momento em que o seu povo, os anciões de Israel, eles não queriam ouvir ou obedecer Moisés, ele já disse, como que eu vou a Faraó, sendo que o meu próprio povo não me ouve, como que eu posso ir então a Faraó e falar as palavras do Senhor? Então Deus está aqui de antemão dizendo, olha, não te preocupes, mas persevere em me representar, persevere em falar o que eu te mandar, não tenha medo. E nós vamos observar, queridos, que Deus então tem um objetivo muito claro nesse versículo 3, quando Ele endurece o coração de Faraó. Ele endurece o coração de Faraó porque Ele quer executar o seu juízo. Ele vai executar o seu juízo contra o Egito. E agora Ele está pegando o seu representante. Ele pega o seu representante, esse representante que se achava um Deus. O povo o tratava como um Deus. E na verdade, Deus vai estar agindo contra todos os deuses egípcios. E eram cerca de uns 80 divindades o Egito tinha naquela época. 80 divindades, 80 deuses. E Ele vai provar agora para o povo de Israel, porque o povo de Israel, que era monoteísta, isso é a crença em um único Deus. Quando eles foram para o Egito, apenas 72 pessoas, eles foram para o Egito, eles eram monoteístas, a crença no único Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, o Criador do homem e tudo o que há na terra. Mas agora o homem chega ali, essas 72 pessoas, o povo de Jacó, os seus 12 filhos, mais noras e netos, chegam ali. E o que a gente observa é que eles cresceram de uma forma sobrenatural, com a bênção de Deus, mas eles começaram a assimilar. Eles começaram a assimilar a cultura daquele local. Eles começaram também a adorar os próprios deuses egípcios, e talvez até mesmo para agradar alguns dos seus senhores, talvez as mulheres que trabalhavam na casa de seus senhores, iam lá arrumando a casa, limpando a casa, via aqueles deuses, tinha que limpar, e agora também incentivando ali, talvez até pela curiosidade, quem são esses deuses, quem são essas divindades, de quem são essas estátuas que vocês têm aqui. E por certo aquelas senhoras e os senhores falavam, e alguns do povo de Israel começaram a adorar também a esses deuses, esquecendo então do monoteísmo e agora indo para um outro lado, sendo politeístas, isto é, crendo em vários deuses, em várias divindades. E quando olhamos esse cenário, nós vamos observar que Deus aqui, Ele vai efetuar um juízo contra todas essas divindades egípcias, e também para mostrar para Faraó que Ele é o Deus verdadeiro, é Ele sim que é o único que deve ser adorado, mas também para mostrar ao povo de Israel, aqueles que se haviam distanciado do Deus verdadeiro,
do monoteísmo, dizendo, olha, eu estou dando oportunidade para vocês, eu estou mostrando para vocês quem é o Deus verdadeiro, para que vocês possam me seguir os meus estatutos, seguir os meus preceitos. Então eu estou mostrando para vocês. E a gente vai observar que lá, logo à frente um pouquinho, no Êxodo capítulo 9, no versículo 17, nós vamos... Êxodo 9, cadê o 17? Ele vai dizer o seguinte... Calma aí... Não, é o 12, perdão. Êxodo 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei de morte todos os primogênitos na terra do Egito, tanto dos homens como dos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Quando chega no 18, nós vamos ver também Jetro, o sogro de Moisés, dizendo algo interessante. Então, 18:11, Jetro vai dizer: agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses, até naquilo em que foram arrogantes contra o seu povo. Quando ali Moisés chega para Jetro e fala tudo aquilo que aconteceu, ele vai mostrar tudo como Deus tinha libertado o seu povo já do Egito, e ele vai dizer: agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses, até naquilo que foram arrogantes contra o seu povo. E quando olhamos ainda lá em Números capítulo 33, Números 33, ele vai dizer também, no versículo 4, diz assim: enquanto eles enterravam todos os seus primogênitos, a quem o Senhor havia ferido, entre eles, depois que executou juízos também contra os seus deuses. Então, quando a gente observa por que Deus endureceu o coração de Faraó? Para executar juízo. Para executar o seu juízo contra todo aquele povo, contra o próprio rei Faraó, contra o povo e também os deuses, para mostrar, olha, eu sou o Deus verdadeiro. Interessante, então, queridos, que essa é a palavra de Deus, e ele vai alertar a Moisés quanto a isso. Ele tem um objetivo. Deus não faz nada sem um objetivo. Deus tem um objetivo em tudo que faz. Então ele está dizendo, olha, eu vou mandar algumas pragas ao Egito. Eu vou mandar algumas pragas, e nessas pragas eu vou executar o juízo contra este povo. Eu vou executar o juízo contra os deuses dele. Eu vou executar juízo contra aquilo que eles têm de mais sagrado. Eu vou executar juízo e vou mostrar para eles que aquilo que ele tem como sagrado, na verdade não é nada diante de mim, porque eu sou o Deus verdadeiro, eu sou o Deus todo-poderoso, eu sou o El Shaddai. É a mim que se deve dar honra e glória. E agora para o seu próprio povo, para que eles acordassem, para que eles se despertassem, para que eles não se deixassem ser enganados. Quando nós olhamos hoje para o nosso mundo, quantas pessoas têm sido enganadas com muitas coisas? Hoje, se nós fôssemos olhar aqui, Deus está executando um juízo hoje. E de tempos em tempos ele vem executando o juízo. Quando a gente olha para a história, a gente vai ver outras enfermidades, vão ver outras pragas que já existiram, e é uma forma de Deus estar executando o juízo. E quando eu olho a execução do juízo de Deus contra o povo egípcio, e nós observamos que ele começa de uma forma simples, branda. Ele começa de uma forma branda. Primeiro com o rei, Faraó. Nós observamos que o primeiro ato de Moisés e Arão diante de Faraó é mostrar quem era Deus. E nós observamos que ali, quando eles vão para frente de Faraó, no versículo 9, ele está ali e Faraó vai dizer para ele, vocês, Deus ainda dizendo, olha, vocês vão apresentar algum milagre a respeito daquilo que eu então falei para vocês. E quando eles então estão diante de Faraó,
no versículo 10, então Moisés e Arão foram falar com Faraó e fizeram como o Senhor havia ordenado. Arão lançou a sua vara diante de Faraó e diante dos seus subordinados, e ela se transformou numa serpente. E Faraó, porém, mandou vir os sábios e feiticeiros, e os magos do Egito também fizeram o mesmo por meio do seu ocultismo. Nós vamos ver aqui que agora, uma das primeiras coisas que Deus vai fazer com que o coração de Faraó seja endurecido. Moisés chega ali com Arão, joga aquela vara, e ela então se transforma em cobra, e o rei olha com desdém aqueles dois homens ali à sua frente, e agora manda chamar os sábios, os feiticeiros e os magos. Eu vejo que esses três poderes, e que não é diferente dos dias de hoje. Quando nós olhamos sábios, nós vamos colocar nos dias de hoje, porque a palavra de Deus, ela de fato, ela tem uma importância quando nós a aplicamos aos nossos dias. Então nós vamos observar que os sábios, quem são os sábios de hoje? São aqueles que detêm o conhecimento. Há muitas pessoas hoje que detêm o conhecimento, que se diz sábios, e acha que não precisa de Deus, nem obedecer a Deus, e até mesmo que Deus não existe. E aí nós vamos observar que aqui ele ainda chama os feiticeiros. E aí os feiticeiros, a gente observa, e também os magos. Os feiticeiros aqui é a ciência que existia na época. A ciência que existia na época, eles eram tidos como feiticeiro, as medicações e as coisas que eles faziam, era tido então, se a gente for comparar hoje, é a ciência que tem tomado esse lugar. E a outra coisa que a gente vai observar é a tecnologia, porque quando olhamos magos a respeito do ocultismo, e através da tecnologia, hoje as pessoas podem dizer e fazer coisas e ir a lugares onde apenas que algum mago pudesse fazer. A tecnologia, ela tem essa capacidade hoje de fazer então coisas milagrosas. Mas quando a gente vai ver, não é tão milagre assim, é apenas a tecnologia. E os magos, como a gente vê que o mago sempre trabalham com mentiras, um ilusionismo. E tem aí Mr. M, no tempo, alguns anos atrás, desvendando todos as artes que os pessoal faziam, todas aquelas coisas mirabolantes, onde as pessoas ficavam encantadas de ver. E no Mr. M vem agora todas aquelas mágicas que as pessoas... Como que fez isso? Mr. M veio aí, desmascarou todos eles em uma reportagem no domingo espetacular, e falando que as pessoas queriam até matá-lo, porque aquilo que ele estava fazendo, desvendando todos os segredos. O que vemos então, queridos, que infelizmente hoje os deuses, quem são os deuses do nosso tempo de hoje? Os deuses a qual as pessoas estão acreditando, as pessoas se amparam. As pessoas então, o conhecimento é como se fosse um Deus, a ciência é um Deus, a tecnologia também é um Deus. As pessoas estão em volta dessas coisas e achando que elas são o máximo, e que é elas que devem então perseguir essas coisas. Mas Deus também está mostrando para nós, no nosso tempo, assim como mostrou através das pragas no Egito, onde chegou um ponto que eles não puderam fazer mais nada. E quando olhamos para o nosso tempo, e eu estava meditando um pouco, que surgiu várias enfermidades, algumas coisas, e elas passaram rápido. Quando eu olho para a AIDS, e a AIDS chegou, mas o homem, então, com a ciência, com o conhecimento e com a tecnologia, se preparou ali um coquetel de medicação, e as pessoas, elas conseguiram dar um freio. Na verdade, a AIDS, ela deu um freio na sexualidade sem limite a qualquer lugar. E a gente observa que Deus, então, naquele momento, ele estava, na verdade, um juízo contra o povo, porque não se preocupava mais com a vontade de Deus. Cada um podia ficar com quem quisesse, e a AIDS, então, tomou conta, mas ela deu um freio.
Ela foi como um freio quando surgiu, e as pessoas agora precisavam ter cuidado e precisavam agora de alguns materiais para que elas pudessem preservar as suas vidas, porque foram muitas vidas ceifadas pela AIDS. Mas quando nós olhamos ainda, nós vamos ver que mal se resolveu a questão da AIDS, aparece o câncer. E o câncer que vem matando milhares e milhares de pessoas todos os anos. E aí se inventou também as quimioterapia e outras coisas mais medicações, radioterapia e outras coisas mais. Mas a gente observa que quão agressivo tem sido o câncer. Mas mesmo assim as pessoas não têm voltado para Deus, as pessoas continuam com o coração endurecido. Assim como a gente vai observar e ver aqui, Faraó, apenas pela apresentação ali de Arão e Moisés, eles endureceram o coração. O que é isso? Não, a gente pode fazer isso também. A gente pode fazer algo semelhante. E quando nós olhamos hoje, nós observamos e vamos ver então, queridos, que infelizmente as coisas vêm acontecendo e agora finalmente aí a gente foi, não, ano passado, eu vejo que sempre o homem acha uma cura de uma coisa, aparece outra. Quantas crianças então aí com microcefalia, e aí vemos como isso pode acontecer, é a chikungunya, é a dengue. A gente observa que as coisas então, Deus está cada vez apertando o cerco, mostrando através das pragas de situações que o homem precisa se voltar para Ele. Mais atrás um pouco nós vamos ver a seca tomando conta de várias partes do Brasil. Mas o homem não se acorda para esse juízo de Deus. E a gente observa que Deus então endurece o coração de alguns. E quando eu olho aqui, como Deus endureceu o coração de Faraó, Deus também endurece o coração das pessoas hoje em dia. Deus endurece o coração de algumas pessoas e até mesmo, talvez você que é casada, um esposo não é crente, e aí você tem, mas eu tenho orado por esse homem, eu tenho por essa mulher, eu tenho orado, mas nada acontece. Então muitas vezes Deus está endurecendo o coração dele, sim, para que a sua fé seja aumentada, para que de fato você se conserve na presença do Senhor. Parece meio que dissonante isso, mas quando nós olhamos Deus, Ele age assim, porque também é um teste para nós. Porque quando olhamos aqui para Moisés, era um teste para Moisés em perseverar. E é um teste para nós também em perseverarmos. Quando estamos falando para alguém, ele não está nem aí, ele não dá ouvido, ela não dá ouvido. E aí muitas vezes queremos esmorecer, queremos desanimar. Mas quando eu olho aqui, Deus então de antemão diz, olha Moisés, você precisa perseverar, não desista. Não desista diante dos problemas, não desista diante das dificuldades. E nós observamos também, dizendo isso para o povo de Israel, porque Faraó dobrou o trabalho deles. Eles tiveram que trabalhar mais. E para isso então também, eles tinham que perseverar. Então agora nós como cristãos, diante desse tempo, dessa pandemia que estamos vivendo, nós precisamos perseverar. Perseverar em representar Deus. Você e eu, nós precisamos então perseverar em representar Deus e ser um bom representante, ser um bom embaixador. Precisamos perseverar em falar as verdades de Deus. Precisamos perseverar, não podemos desanimar porque um não ouve, o outro não ouve. Não, Deus vai endurecer o coração de alguns, até mesmo para ver a minha persistência, até mesmo para ver, a quem de fato eu estou dando ouvido. Tem alguns cristãos que dizem assim, não, eu não falo mais o evangelho para aquela pessoa ou para aquele grupo de pessoas, porque eu já falei, nada aconteceu. Mas eu vejo que nós precisamos perseverar em falar do Senhor, perseverar em representá-lo a cada dia, mesmo quando aparecer alguém com o coração endurecido. Eu preciso permanecer falando do amor de Deus, talvez de formas diferentes. No primeiro momento, eu falei com palavras, não ouviu.
Mas agora eu preciso perseverar, mas esse perseverar talvez não é nessa insistência de falar, mas agora eu preciso perseverar em representar Deus. Talvez agora de uma forma diferente, talvez agora com uma atitude, com um gesto. Então, eu preciso ser inteligente, Senhor, eu quero falar, eu quero que aquele meu amigo, eu quero que aquela minha amiga se converta ao Senhor, mas eu já falei. Agora, como que eu devo agir? Então, persevere, mas nessa perseverança está achando um outro meio, outras alternativas de representar Deus, de falar de Deus. Eu não só falo de Deus com palavras, eu falo de Deus, eu represento Deus com as minhas atitudes, com o meu agir. Então que possamos ser inteligentes e que possamos então perseverar nisso. E queridos, quando falamos de perseverar, requer momentos difíceis. E momentos difíceis Moisés ia enfrentar. Quando nós olhamos aqui, teve, vai chegar ainda, vamos chegar lá, mas quando foi na 9ª praga, Faraó disse a Moisés, olha, que eu não te veja mais, porque se eu te ver de novo, você vai morrer. O que observamos então que não é muito fácil. Não é muito fácil perseverar, porque ao ir diante de Faraó, cada vez que ele ia diante de Faraó, ele estava colocando a sua vida em risco. Mas ao colocar a sua vida em risco, ele estava confiando em Deus. Então eu vejo, queridos, que eu e você precisamos viver pela fé. A fé, ela é algo que deve nos impulsionar. Impulsionou então aqui Moisés, que não sabia se aquelas coisas iriam acontecer. Interessante que ele tinha que falar de algo que nunca tinha visto, e sem saber que ia acontecer. Mas ele começa a falar, e eu vejo que ele começa, a cada dia que passa, ele começa a estar mais convicto, mais seguro daquilo que Deus estava a fazer. E quando nós olhamos aqui, no primeiro momento, talvez eu vejo Moisés e Arão tímido diante daquele faraó, mas joga aquela vara no chão, ela se transforma em uma serpente, e ele, fica contente com aquilo, mas Deus nos surpreende sempre. Ele não sabia daquilo que ia acontecer, porque os magos vêm, ali a ciência daquela época vem, as pessoas vêm, e quando eles chegam ali, eles fazem o mesmo. Não sei se 1, 2 ou mais cobras ali, mas o que a Bíblia diz, que quando eles fizeram isso, algo interessante vai acontecer, pois a serpente, da vara que se tornou a serpente, elas comeram as outras. E aí isso surpreendeu Moisés e também Arão naquele momento, porque diz, olha, o que Deus faz é muito mais perfeito, e não sabemos ali, aqueles homens, por certo, através de mágica, de ocultismo, fizeram aparecer ali aquela serpente, por certo já estava com eles, porque a gente sabe o que a mágica pode fazer, e as pessoas então, sem Cristo, fazem, os feiticeiros, e aí vamos observar que ao fazer, lançou a vara, mas aí o que a Bíblia vai dizer, cada um deles lançou a sua vara, e elas se transformaram em serpente, mas a vara de Arão devorou a deles. Queridos, esse é o nosso Deus. Não importa o que as pessoas tentam imitar, o mundo, Satanás tenta imitar a Deus, mas Deus sempre sai vitorioso. O que Deus faz é perfeito, o que Deus faz é superior a tudo e qualquer coisa que o homem pode fazer. E vemos aqui mais uma vez que Moisés, nesse momento, você consegue imaginar o rosto de Moisés e de Arão, o sorriso, chegaram ali meio tímido, meio para baixo, mas agora vê aquilo ali e falou assim, rapaz, logo de início deu ruim para nós. Deu ruim porque os caras fizeram o mesmo. E agora? Mas o que a gente observa que aquela serpente então vai de encontro àquelas outras. E a gente vê que foram várias. Porque se estavam ali representantes dos sábios, dos feiticeiros, dos magos, no mínimo 3. No mínimo 3 também, cada um deles, aqui está dizendo o versículo 12, cada um deles lançou a sua vara. Então tinha mais, no mínimo 3 serpentes ali, e aquela aqui a qual a vara se tornou aquela serpente. Mas ele devorou todas elas.
Queridos, esse é o Deus verdadeiro. Esse é o Deus que eu estou falando para você, que você precisa perseverar. Você precisa perseverar em seguir. Você precisa perseverar em obedecer. E agora aqui está no início ainda, mas nós vamos ver as coisas maravilhosas que Deus vai fazer diante o mundo daquela época, diante a Faraó. E algo interessante que quando nós olhamos para o Novo Testamento, Lucas 9, 22, 9, 62 na verdade, Jesus vai dizer algo interessante. Algumas pessoas queriam seguir Jesus e ele vai dizer, olha, as raposas têm seus covis, os passarinhos têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E alguns então diziam, olha, deixa eu primeiro despedir dos meus. E Jesus vai dizer algo interessante. Ele vai dizer, olha, quem coloca a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino dos céus. Então ele está dizendo o seguinte, que algumas pessoas querendo seguir a Jesus, estão querendo olhar para trás e voltar e fazer algumas coisas que faziam antes. E isso não é legal. Então eu quero dizer para você que um dia tomou a decisão de seguir a Jesus, ou talvez você esteja tomando hoje, de seguir a Jesus, o inimigo vai tentar fazer com que você olhe para trás. E quando a gente olha para o povo de Israel, a gente vai observar que eles olharam para trás. Eles não perseveraram em seguir o Senhor, em olhar para frente, aquilo que o Senhor tem preparado. Nós não podemos de forma nenhuma olhar para frente, olhar para trás na verdade, não podemos olhar para trás. Nós precisamos de olhar para frente, nós temos um alvo, o alvo é o céu, o nosso alvo é a vida eterna, o nosso alvo é nos encontrarmos com o Senhor, o nosso alvo é sermos salvos deste mundo de trevas, é sermos libertos de todas as maldades que existem no mundo de hoje. E para que isso aconteça, eu e você nós precisamos olhar firme para Cristo. Não podemos olhar para trás. Então lançar a mão no arado aqui, está dizendo, é quando você abraça Cristo. Quando você abraça o cristianismo verdadeiro, você tem que olhar para Cristo. Não olhe como você vivia antes. Algumas pessoas vão dizer, não, olha, mas antes eu fazia isso, fazia aquilo outro, eu gostava daquilo. Não olhe para essas coisas. E é isso que ele está dizendo aqui, não devemos olhar para trás. O povo de Israel, eles por olhar para trás, por eles desejarem voltar para o Egito, eles vão ficar 40 anos no deserto. E todos aqueles que desejavam voltar para o Egito, eles não entraram na terra prometida. Você quer entrar no novo céu e na nova terra que Deus tem prometido? Para que você possa entrar, você precisa então perseverar. Perseverar em olhar para o Senhor, perseverar em obedecer a Ele, perseverar em conhecer Ele mais e mais, perseverar em andar nos teus caminhos, perseverar em negar-se a si mesmo, perseverar em honrar a Deus, em bendizer o seu nome. E quando eu olho para esse texto de Lucas, Deus então falando, a partir dos versículos 50 ali, Ele falando a esse respeito, e especificamente no 62, Ele vai dizer, aquele que olhar para trás, ele não é digno de mim, não é digno do meu reino. Então nós precisamos perseverar em olhar. O inimigo vai colocar um monte de obstáculos. E o próprio Deus vai endurecer o coração de algumas pessoas. Eu acho interessante o Salmo 91, quando ele vai dizer, olha, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha esquerda, mas eu não serei atingido. O que é isso? Ele está perseverando em seguir, em obedecer, em honrar a Deus, em crer que Ele vai guardar. Então, eu preciso crer nisso. Eu preciso perseverar em crer. Algumas pessoas podem ser atingidas ao meu lado, mas eu preciso perseverar em crer em Deus. Eu preciso perseverar em crer, em acreditar, em ter fé que Ele sim pode fazer, em ver que Ele está executando o juízo, e que talvez algo possa até respingar em mim também, mas eu preciso, com a minha fé, eu não posso olhar para trás. O inimigo, então, através da circunstância, através dos problemas, Moisés aqui, então, Deus já anteveu ele, diz, olha, eu vou endurecer. Então, talvez no seu trabalho, Deus coloca alguém lá, talvez até um colega de trabalho,
para que endureça o coração dele em atitude talvez de ofender você, de afligir você, de perseguir você, porque ele quer tirar a sua paz, quer tirar a sua alegria. O inimigo é isso, ele vai usar pessoas. E agora você precisa perseverar em oração, porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Você precisa perseverar em honrar a Deus, em glorificar a Deus, mesmo quando alguém tenta tirar a sua paz, tirar o seu sossego. Você precisa perseverar em ser um verdadeiro representante de Deus. Então seja um representante de Deus lá no seu trabalho. Viva Cristo, seja alegre, mesmo diante das dificuldades, porque a nossa alegria está no Senhor. A nossa alegria está no futuro. Quando nós olhamos para Jesus, e vai dizer claramente que Jesus, ele suportou toda aquela cruz, porque ele não estava visualizando aquele sofrimento, mas ele estava olhando no futuro, aonde ele está, com quem ele está, todas as coisas futuras. Então nós devemos claramente seguir o seu exemplo, e olharmos então, que assim como ele, eu e você, possamos estar firme, olhando ainda para aquilo que ele tem para nós, e com isso perseverarmos cada dia. Cristo perseverou porque ele olhou as coisas em que ele ia usufruir, aquilo onde ele está, e ele agora continua olhando firmemente para o Senhor. Então eu e você, nós devemos olhar para ele firme, cada dia, cada momento, porque nós sabemos o que nos espera, nós sabemos o que ele tem para nós, e sabendo o que ele tem, nós precisamos olhar com perseverança, olhar com fé. Hebreus capítulo 12, a gente vai ver isso, ele chamando a nossa atenção, lá no versículo 2, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual por causa da alegria que lhe estava proposta no futuro, suportou a cruz. Então, olha para a alegria que está proposta, você estar com Cristo em um mundo totalmente diferente do de hoje, com o mal sendo aniquilado, destruído, a maldade sendo destruída. Então, nesse novo céu, nessa nova terra, essa é a proposta que temos de estar com Cristo, de ver como Ele é. Então suporte, persevere diante das provações. Talvez você está passando por uma provação, como eu disse, lá no trabalho, talvez na escola, na sociedade, talvez você esteja enfrentando algum problema, mas é o momento de você perseverar. Perseverar em adorar o Senhor, em bendizer, em honrá-lo. Você precisa perseverar porque há uma alegria proposta. Moisés, e ele foi ali, crendo então em Deus, e ele falou assim, não, eu quero ir para a terra prometida, e eu vou seguir. E o que nós vamos observar, e a gente vai estudar, vamos chegar lá ainda em Josué e Caleb, nós vamos ver que eles perseveram. E como perseveraram, quando eu olho para esses dois, eu fico encantado de ver a perseverança de Caleb. Lá em Josué, a gente vai observar a perseverança dele em seguir o Senhor, a perseverança dele em obedecer ao Senhor, pois ele sabia o que Deus falou era verdade, o que Deus falou que eles iriam tomar posse da terra prometida, e ele creu nisso. Então você hoje, diante das dificuldades, diante dos problemas, eu creio que há tempos difíceis ainda por vir. Vejo que talvez o final do ano, o início do ano que vem, a estatística mostra que vão ser alguns tempos difíceis. O irmão me ligou hoje perguntando se havia necessidade de algumas pessoas, se estava passando para que a igreja pudesse, que ela estava disposta a estar ajudando. Eu falei, irmão, olha, hoje, na verdade, semana passada, só uma pessoa veio à igreja dizendo, olha, eu preciso de algo. Mas quando eu falei com ela, olha, mais dias virão, eu falei, depois de setembro, eu vejo que as coisas vão ficar difíceis. Se continuar do jeito que está, as coisas vão ficar mais difíceis. E aí nós como igreja precisamos estarmos preparados para ajudarmos dentro da nossa condição, que é o momento de sermos representantes de Deus, de misericórdia de Deus, mas o momento de
oportunidade de anunciarmos a Cristo, de mostrarmos de fato quem Ele é, através de palavras e também de ações. Então, quando falamos de perseverar, queridos, perseverar não é apenas um dia, não é um ano. Perseverar é uma vida. Nós precisamos perseverar. Eu, desde que tinha 5 anos, eu fui levado à igreja pelos meus pais e eu ouvi falar sobre Jesus, quem Ele era, o que Ele desejava de mim. Eu estou hoje com 45 anos. Eu estou perseverando em seguir o Senhor, em obedecer a Ele, em fazer a sua vontade. Então eu preciso perseverar, crendo na palavra de Deus até o fim. Se eu vou viver mais 40 anos, mais 50, eu vou perseverar. Nós precisamos perseverar. E quando eu olho para Caleb, eu fico encantado com esse cara. Eu fico encantado com ele porque ele é um exemplo de perseverança. Lá em Josué 14, e no versículo 7, quando o povo atravessa o Rio Jordão, e agora eles estão para tomar posse da terra prometida. E havia uma terra mais fácil antes do Rio Jordão, e teve 2,5 tribos que elas já ficaram ali, não, essa terra aqui é boa para o gado, eu vou ficar por aqui mesmo. Mas quando eu olho para Caleb, e ele falou assim, ele foi o que perseverou em crer no Senhor, em acreditar, quando os 10 espias que foram juntos, disseram, não, nós não podemos entrar naquela terra porque é terra de gigante. Ele perseverou em acreditar. E uma das palavras que ele disse, olha, se o Senhor quiser, Deus vai fazer com que eles sejam como gafanhotos para nós. Mas na verdade o povo de Israel se viu como gafanhotos para o povo gigante daquela terra. E aí os 2 únicos que perseveraram em seguir o Senhor, em acreditar no Senhor na terra prometida, foi Josué e Caleb. Por isso toda aquela geração que viu os milagres realizados ali no Egito, a qual nós estamos começando a ver agora, viram todos os milagres, todas as pragas ali dirigidas ao Egito, todos eles não puderam entrar na terra prometida, somente Josué e Caleb, porque eles perseveraram. E eles perseveraram por 45 anos. Quando chega esse momento aqui, eu fico encantado pelo exemplo de perseverança. E no versículo 7, então, Josué 14, 7 diz assim, eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espionar a terra. E eu lhe trouxe um relatório totalmente sincero. Meus irmãos, que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo de medo. Mas eu perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Naquele dia Moisés jurou, dizendo, certamente a terra em que o teu pé pisou, te será herança para ti e para teus filhos e para sempre, porque perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Agora, como prometeu, o Senhor conservou-me em vida. Então, sempre dando graças, eu vejo que o homem que segue ao Senhor, ele sempre dá graças a Deus. E agora, passam-se 45 anos, desde o momento em que Moisés fala isso com ele. E ele diz, e agora, como prometeu o Senhor, conservou-me em vida estes 45 anos. Isso desde o tempo em que o Senhor falou esta palavra a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto. Hoje já tenho 85 anos. Ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. A minha força então era como é agora, tanto para guerrear como para trabalhar. Queridos, que perseverança. Passa-se 45 anos. 40 anos então o povo andou no deserto e agora se ajeitando ali, tomando aquelas terras, até chegar esse momento agora. E ele diz, ainda hoje estou tão forte. Então, queridos, algumas pessoas na vida cristã se desanimam, se esmorece diante dos problemas, diante de corações endurecidos, diante de circunstâncias. Mas eu quero falar com você, seja como Caleb. Persevere em seguir o Senhor em todo o tempo, diante das dificuldades, diante das pandemias ou sem pandemia, com chikungunya, sem chikungunya, seja qual for os problemas financeiros na economia, seja qual for, eu e você, nós precisamos perseverar.
em seguir o Senhor, em acreditar, perseverar na fé. E quando eu olho para esse homem e eu vejo que ele olha ainda hoje, então nós vamos ver que ele tinha 40 anos, no versículo 7 vai dizer, eu tinha 40 anos, e agora passou-se 45, ele está com 85 anos, e ele diz, eu estou pronto para empunhar uma espada, eu estou pronto para lutar, e era gigante, a terra aonde ele falou, onde ele tinha colocado os pés, era terra de gigante, e ele agora não tem medo. Ele vai dizer no versículo 12, dá-me agora este monte que o Senhor falou naquele dia, porque tu ouviste naquele dia que lá estavam os anaqueus, bem como cidade grande e fortificada, como o Senhor está comigo, eu os expulsarei como ele prometeu. Quem são os anaqueus? Eram os parentes. A gente vai olhar Davi, quando luta contra o gigante, esses anaqueus aqui são os antecedentes de Golias, eram gigantes. Mas nós vamos ver um homem de 85 anos dizendo, eu estou pronto para empunhar a espada. Eu estou pronto para trabalhar. Ainda hoje. Porque eu creio que o Senhor vai me capacitar e o Senhor está comigo para que eu expulse todos aqueles de lá e eu tome posse da minha herança. Então, queridos, quando nós vamos ver aqui, Deus deu uma herança, mas Ele tinha que lutar por ela. E quando olhamos para nós, Deus também, aos cristãos, Ele tem uma herança, o céu, a vida eterna. Mas assim como este homem, ele estava pronto para lutar, já tinha lutado 45 anos naquele deserto, mas ele está pronto de lutar para agora tomar posse daquela terra, mas ele teve que perseverar em vencer todos aqueles gigantes, e assim somos eu e você hoje, se você então já aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, aos problemas que vêm, aos gigantes que vêm, mas que você empunhe a espada da verdade, a espada que é a palavra do Senhor, ela é a nossa arma de luta hoje. Não precisamos de uma espada de aço, uma espada que fere as pessoas, mas nós precisamos da espada que penetra o coração das pessoas, que penetra no íntimo e primeiramente de nós. Então que possamos estar empunhando essa espada, a verdade que é a palavra de Deus, a qual Paulo vai dizer em Efésios capítulo 6, ele vai dizer que essa palavra é a espada de dois gumes. Agora precisamos empunhar o escudo da fé, a qual a gente pode apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Queridos, então este é o momento de perseverar diante do Senhor, diante de tantas pessoas hoje, quantas pessoas estão esfriando na fé, porque não pode reunir, porque não pode estar junto, mas é momento de você então perseverar na sua oração, perseverar em ler a Bíblia, perseverar em representar o Senhor. Represente o Senhor na sua família, represente o Senhor então na sua casa, com os seus, a qual você está podendo se relacionar. Seja um representante do Senhor nas redes sociais, persevere nisso, não fique representando partidos, não fique representando pessoas, represente a Cristo. Nós precisamos, cada dia, cada momento, então nos apegarmos mais firmemente com isso, e empunharmos então a palavra da verdade, a espada, estarmos prontos para trabalhar para o Senhor. Então precisamos perseverar nisso. Quando eu olho para Hebreus, os cristãos estavam passando por perseguições, os cristãos estavam tendo confisco dos seus bens, os cristãos estavam sendo presos por causa do Evangelho. Eu vejo que hoje nós precisamos perseverar porque a apostasia tem crescido, nós temos que perseverar porque não mais por causa de muitos problemas, mas precisamos perseverar devido ao mundo em si, as coisas que o mundo tem oferecido, os entretenimentos, a ocupação do tempo. Nós precisamos perseverar em ter tempo, em achar tempo para Deus, porque o Satanás, numa reunião, ele conversando entre eles, e dizendo como que a gente faz. O que a gente faz para que a gente possa tirar esse povo de ler a Bíblia, para que eles não leiam a Bíblia, para que eles não orem,
para que eles não testemunhem do Senhor, o que a gente faz? E cada um deles ali dando a sua opinião, e chegou um e falou assim, olha, se a gente ocupasse o tempo deles, isso seria bom, porque eles não vão ter tempo de ler a Bíblia, eles não vão ter tempo de orar, de evangelizar. Então coloca ocupações a eles, fala para eles ir para o shopping, para ir passear, fale para eles para ir jogar, ver filmes, para eles ocuparem o tempo. Vamos ocupar o tempo deles. A gente ocupando o tempo deles, eles não vão ter tempo para Deus. E com isso, nós vamos conseguir atingir o nosso objetivo, que é enfraquecer, que é tirar eles da presença do Senhor. E dito e feito, vem os shoppings, vem todas as coisas, e o trabalho, e mais o mundo capitalista em cada vez querer mais. E nós vamos ver, nós não estamos fora do mundo, e aí somos atingidos por essas coisas, e agora o homem, a igreja de hoje não tem mais esse tempo para Deus. Mas Deus, ele está dizendo assim, não, eu vou dar um jeito nisso também. Satanás acha que vai ter, mas tem aí. Desde janeiro, essa pandemia começou lá, desde dezembro, na verdade, o ano passado, começou lá fora, cidades sendo fechadas, e começou aqui em março, e agora as pessoas que gostavam de ir para o shopping, os shoppings estão fechados. E o que você está fazendo com esse tempo? Será que você está ocupando esse tempo que você ia ao shopping, que você ia ao cinema? Será que você está preenchendo ele com a palavra do Senhor? É momento então de você perseverar. E quando olhamos algo para a igreja de Éfeso, quando olhamos para Apocalipse no capítulo 2, ele vai dizer, olha, você deixaste o primeiro amor. E é preciso então nós olharmos, então Deus está permitindo que você volte, para que você tenha o tempo para Ele. Então persevere em tirar tempo para o Senhor. E agora aproveite esse tempo, que tire tempo para Ele, e quando voltar à normalidade, que você continue com o seu tempo para Deus, entendendo que Ele merece o seu tempo, Ele merece o meu tempo, e que assim possamos perseverar em adorar o Senhor. E quando eu olho para os cristãos de Gálatas no capítulo 10, aqueles cristãos, eles estavam ali, terrivelmente sendo castigados, os bens deles eram confiscados. Quando a gente olha Hebreus a partir do capítulo 10, versículo 30, nós vamos ver eles sendo afligidos, presos, mas eu fico encantado de ver a palavra do escritor a Hebreus para aquele povo. E ele diz, lá no versículo 36, porque necessitais de perseverança, para que alcanceis a promessa, depois de haver feito a vontade de Deus. Então, depois de haver feito a vontade de Deus, ele está dizendo, vocês precisam perseverar. Perseverem, não desista, persista, tenha constância, seja obstinado em seguir ao Senhor, em agradar o Senhor. E ele vai dizer, pois aquele que vem virá dentro em breve e não tardará. E no versículo 38 ele diz, mas o meu justo viverá da fé, se recuar, a minha alma não se agradará dele. Mas ele está dizendo, nós porém, não somos dos que recuam para a destruição, mas sim dos que creem para a preservação da vida. Aqueles que creem, que perseveram até o fim da vida. E que nós assim possamos ser, e que possamos crer no Senhor até o fim da vida. Esse povo, eles estavam sofrendo o espólio dos seus bens, eram confiscados seus bens, as suas casas, as suas fazendas, eram aprisionados, eram chicoteados, eram ridicularizados, mas eles suportaram todo esse sofrimento, avistando uma pátria melhor, avistando uma recompensa melhor, uma herança eterna. Mas muitos cristãos, infelizmente, têm desistido de olhar para aquilo que Deus tem no futuro para nós, e têm olhado só para as coisas terrenas, têm esquecido de olhar para o alto, têm esquecido de perseverar, têm olhado para trás. Mas esses cristãos aqui, há uma palavra então para eles dizendo, olha,
Aquele que vem virá, não tardará. Não se recue, porque o meu justo vai viver da fé. Mas agora, o escritor, ele se coloca dentro. Ele está falando para eles, mas ele está dizendo nós. Então agora ele se inclui também. Eu vou perseverar, porque nós não somos daqueles que recuam, ele está dizendo. Então eu não recuo, e que você também não recue, e que nós não nos recuemos em adorar o Senhor, em representar o Senhor, em dar honra e dar glória ao Senhor, em falar das maravilhas dEle. Não recuamos, mas que possamos perseverar mais e mais, porque há uma recompensa, queridos. E ele diz aqui, aquele que virá, aquele que diz que vem, ele vai vir. Então que possamos persistir, assim como Moisés persistiu, durante vários meses, falando ali, cada dia, a primeira praga vai durar 7 dias, nós vamos falar sobre ela no domingo pela manhã, a primeira praga. E aí vai vindo as outras pragas, e o que a gente observa aqui, cada uma semana ia acontecendo uma, e várias semanas se passam, e a gente vai observar que eles começaram a entender o motivo daquilo, e cada dia que algo ia acontecendo, cada dia que passava, eles iam se fortalecendo. E esse é o meu desejo, que nós como servos do Senhor, possamos nos fortalecer, possamos agora nos encher o nosso coração, a nossa mente, de um futuro glorioso que Deus tem para nós. E assim como Hebreus, ele diz que Jesus estava fixando os olhos para a glória que estava ali reservada. Que você possa olhar então também para o futuro, a glória que Deus tem reservada para cada um de nós. E que você possa perseverar. Satanás vai querer que você peque. Satanás vai tentar te desviar do caminho do Senhor. Satanás vai fazer você ocupar o seu tempo em outras coisas, mas que você persevere. Persevere em dedicar tempo ao Senhor, persevere em conhecer mais e mais o Senhor. Se você já leu a Bíblia uma vez, leia mais. Se você ainda não leu, leia. Se você leu o Novo Testamento, leia o Antigo, leia o Novo de novo e continue. Eu estou indo já para a 10ª vez em ler a Bíblia, então continue nisso. Leia a palavra do Senhor, cresça no conhecimento do Senhor, persevere nisso. Porque há muitas pessoas que já leram, não, já conheço, já não mais perseverar em ler, mas a palavra de Deus é viva, e eu tenho consciência nisso, cada dia que leio a interpretação, aquilo que Deus me fala, a cada momento que eu leio a palavra do Senhor, Deus me revela algo novo, pois a palavra de Deus, ela é sempre nova, ela é uma fonte de água viva, não é algo morto, mas é vivo. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Então que você possa cada dia perseverar. Moisés teve que perseverar. Caleb perseverou, lutou até o final, e ele teve a sua recompensa. Ele teve aquele monte, ele conseguiu expulsar todos os gigantes. E Deus deseja que você também vença, assim como Caleb. Deus deseja que você expulse todos os gigantes. Deus deseja que você vença todos os obstáculos. Caleb venceu os 40 anos no deserto. Talvez você não tenha isso, talvez até esteja passando por um deserto. Mas Deus quer sim fazer que você vença. Estar com Deus não é dizer que não vai estar no deserto. Caleb o tempo todo esteve com Deus, em seguir a Deus. Mas ele passou pelo deserto. Mas ele venceu. Josué também passou pelo deserto. Mas ele chegou do outro lado. Deus deseja que você chegue do outro lado. Mas você precisa perseverar. Persevere. Talvez alguns problemas, algumas atitudes, faz você olhar para baixo. Faz você pensar que você não é ninguém. Faz você olhar para trás. E muitas vezes dizer, olha, os dias anteriores foram melhores. Mas lá em Eclesiastes, no capítulo 7, no versículo 10, vai dizer, olha, não diga que os dias passados foram melhores. Porque isso não vem da sabedoria. Porque eu tenho que entender. Assim, eu posso ter passado por momentos muito bons.
Mas hoje eu agradeço a Deus porque hoje eu já conheço Ele mais do que ontem, mais do que o ano passado. Eu conheço mais, eu tenho uma experiência melhor. Então, não, hoje é melhor. Então eu tenho que olhar para hoje, não, eu tenho que fazer do hoje melhor que ontem. E agora seguindo a Cristo. E eu vejo que, olhando para Caleb falou, não, hoje é melhor do que ontem, porque ontem eu estava no deserto, andando no deserto, estava com Deus, estava. Deus tinha um maná, tinha um maná, Deus não deixou faltar nada. As roupas não envelheceu, sim, estava jóia. Não, mas agora, aquela terra onde Deus falou, é lá que eu quero ir, Deus falou, Deus prometeu. Então é lá que eu quero, eu estou pronto para lutar. E ele toma posse daquela terra. Então, mas ele não vai se esquecer dos momentos bons que passou, dos momentos ruins. Mas ele vai lembrar, sim, da promessa de Deus. Então Deus tem promessa e Deus tem vitória. E com certeza eu olhando para Caleb, ele falou assim, não, hoje é melhor. Eu tive vitória no deserto, mas hoje é melhor. Porque agora eu vou dar a minha contribuição. Eu vou expulsar aqueles camaradas, aqueles filisteus. Eu vou expulsar aqueles ateus dali, eu vou expulsar eles. E ele empunhou a sua espada com a mesma garra de 45 anos atrás. Eu não sei quantos de vida cristã você tem. Talvez você tenha alguns dias. Talvez você tenha muitos anos. Mas não importa se é o seu primeiro dia, ou se é já alguns anos. Vale para todos nós. Desde o momento em que colocamos a mão no arado, juntamente com o Senhor, dizendo, agora Senhor, eu vou andar contigo. E a vitória de Caleb se dá porque sempre ele esteve com Cristo, andando com Cristo. E se eu e você andarmos com Cristo, nós vamos ser vencedores. Paulo vai dizer isso lá em Romanos capítulo 8, versículo 36, 37. Ele vai dizer, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele quer que você seja vitorioso. Ele quer que a sua igreja seja vitoriosa. Ele quer que o homem seja vitorioso. Mas a verdadeira vitória não está na ciência. A verdadeira vitória não está na tecnologia. A verdadeira vitória não está no conhecimento das coisas e dos conhecimentos do mundo. Mas a verdadeira sabedoria está em conhecer o Senhor, em andar nos seus caminhos, de colocar a mão em Cristo e não olhar mais para trás, olhar sempre para frente. Paulo, ele vai dizer, olha, prossigo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. É Ele que deve ser o nosso alvo, que Ele seja o seu alvo. Não deixe o inimigo, através de problema, de circunstância cotidiano, te afastar do alvo que é Cristo. Satanás quer te distrair, não deixe. Persevere em seguir ao Senhor, persevere em representar o Senhor, persevere em falar o que Deus deseja que você fale. E Deus vai se agradar de nós, Deus vai se agradar de você, e Ele vai estar com você, e Ele vai fazer com que a vitória chegue à sua vida, à nossa vida, por nossa obediência. Muitas pessoas querem alcançar os bens, as coisas, através de campanhas. Não, nós alcançamos através da nossa obediência. Caleb alcançou a sua herança através da obediência. E a maior herança que Deus tem para nós não está aqui na horizontal, ela está na vertical. Tudo que eu consegui aqui na horizontal, isso é bom, mas o que Deus prometeu é na vertical, é com Ele, é estar com Ele. Porque aqui na horizontal, muitas pessoas conseguem conquistar, mas Ele vai dizer lá em Marcos, o que adianta o homem? Marcos 8, a partir do versículo 31 ali. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? O que adianta? O que adianta ganhar o mundo todo e perder a própria alma? Então, a vitória horizontal, ela é secundária. Deus pode dar isso, mas a melhor é na vertical. E que você possa perseverar. Lá em Marcos 8, no versículo
36. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? O que daria o homem em troca da sua vida? Quando o Filho do Homem vier na sua glória de seu Pai, com os santos anjos, ele também se envergonhar de quem se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecaminosa. Não se envergonhe de Cristo, represente Ele, fale sobre Ele, testemunhe sobre Ele, viva para Ele, e você terá vitórias eternas. E também pode acontecer de você ter vitórias aqui também. Que Deus abençoe você, quero orar com você, que Deus possa sim, com a sua graça, com o seu amor, com a tua misericórdia, de nós, para que possamos prosseguir firme em perseverança a Ele. Pai, graças te dou pelo cuidado que o Senhor tem para com cada um de nós. Graças eu te dou, Pai, porque até aqui o Senhor tem me feito perseverar, mesmo diante de tribulações, circunstâncias difíceis. Ó Pai, obrigado porque o Senhor tem aberto os meus olhos para o que o Senhor tem no futuro, não só aqui nessa terra, não só aqui nessa esfera, mas numa esfera celestial. Agora eu peço ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, ó Deus querido, se esse irmão, ele ainda não consegue enxergar as bênçãos futuras, se ele não consegue enxergar a alegria futura, ó Pai, mostre, abre os olhos, abre o entendimento, para que possa ver a alegria futura, aquilo que nos aguardam, as promessas, a herança que o Senhor tem para nós, que ele possa ver, e que ele possa se desfrutar da alegria, da comunhão contigo hoje. Ó Pai, se alguma coisa está fazendo com que, alguma circunstância, problema, está fazendo com que ele se desanime, Pai, mas nessa noite que o Senhor renove as forças, que o Senhor o fortaleça, Pai querido, que ele olhe para o alvo verdadeiro, porque não devemos olhar para baixo, para os problemas, para a circunstância, mas que ele possa olhar para o Senhor. Toma-nos em tuas mãos, continue conosco, nos dê um restante de semana feliz na tua presença. Agora também eu quero colocar diante do Senhor cada um desses pedidos, Pai, que está no chat. Ó Pai, abençoe essas necessidades que são expressas ali, Pai. Ó Deus querido, que o Senhor visite a cada uma, pois sabemos que o Senhor tem todo o poder, o Senhor é o Deus que pode atender. Ó Pai, que a tua misericórdia venha em cada um também desses agradecimentos, pois sabemos que o Senhor tem feito tantas coisas. Então obrigado pela vida, obrigado pelo ar que respiro, obrigado pela família, obrigado pela salvação em Cristo Jesus, obrigado Pai, porque até aqui o Senhor tem nos livrado desse vírus. Obrigado Pai, porque aqueles irmãos que pegaram já sararam. Então muito obrigado Pai, porque o Senhor não deixou que trouxesse sequelas aos nossos irmãos aqui da igreja. Então muito obrigado. Obrigado pelo teu cuidado para conosco. Ó Pai, que o Senhor nos dê uma boa noite de sono, descanso físico, e continue conosco, abrindo os nossos olhos, abrindo o nosso entendimento, ó Pai querido, e nos dando força para que possamos perseverar até o fim, adorando, servindo ao Senhor, glorificando ao Senhor, testemunhando do Senhor. Essa é a minha oração que eu faço em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, que a luz do Senhor seja presente com você, em tudo onde você colocar os seus pés, que você possa estar preocupado em fazer a vontade do Senhor, e com certeza Ele vai estar contigo. Aguardo você, domingo, às 9h da manhã, para juntos estudarmos mais um pouquinho desse livro maravilhoso de Êxodo, e vamos estar falando sobre a primeira praga que veio sobre a terra do Egito. Deus abençoe, tenha uma boa noite.